Já deixando aí o material gravado para os coleguinhas que não estão assistindo as aulas ao vivo, né? E aí fica lá disponível pelos canais da escola, enfim. Então, como eu estava dizendo, esse livro ele é meio assim compartimentalizado porque ele traz a parte de histologia, que é a parte relacionada com tecidos animais, só que ele começa com tecido epitelial e tecido conjuntivo. Aí, a parte de tecido muscular e nervoso fica no livro 4, na frente A. Né? E aí acaba dando essa bugadinha, mas é nada que atrapalhe. A gente vai ver aí tecido epitelial e conjuntivo, certo? E aí no livro 4 a gente inicia com a parte de tecido muscular nervoso, logicamente depois que a gente finalizar a frente C, né, que pega a parte da genética mais moderna, a genética molecular, a parte de transgênico, clonagem, terapia gênica, que é uma parte bem interessante da genética, a genética moderna, certo? A genética mais voltada para a parte a parte biomolecular da genética em si, certo? Então, vou para a transmissão da imagem e vamos começar aqui a transmitir nossa telinha, ok? Pronto, tá aí, ó. A parte de tecidos, certo? A parte de histologia animal em si. Então, em relação à histologia animal, basicamente é isso aí. Eu tenho os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, são os 4 tipos principais de tecido, só que cada um deles é subdividido, tá? Em epitédios, pode ser de revestimento, glandular. Aí o glandular já é subdividido em glândulas endócrinas, exócrinas, glândulas anfícrinas, também chamadas glândulas mistas, tá? Tecido conjuntivo ele é o mais diversificado de todos, tá? A gente vai ver que existem muitos subtipos de tecidos conjuntivos. Tecido muscular eu tenho 3 tipos aí: muscular esquelético, muscular estriado cardíaco e musculatura lisa. E o tecido nervoso, que a gente vai ter os neurônios mais as células da glia, certo? Os tecidos, os 4 tipos de tecidos, eles são derivados dos 3 folhetos embrionários, tá? Ecto, meso e endoderme. O único que tem 3 origens embrionárias distintas é o tecido epitelial, certo? Então, o tecido epitelial, ele pode ser tanto de origem ectodérmica, quanto de origem mesodérmica, quanto de origem endodérmica, tá? Tecido conjuntivo e muscular, ele é de origem estritamente mesodérmica, e o tecido nervoso, ele é estritamente ectodérmico, certo? Ou seja, o mesmo folheto embrionário que dá origem à epiderme, que é a camada superficial da pele, é o mesmo folheto germinativo que dá origem ao sistema nervoso, tá? Que é a ectoderme, ok? Isso aí a gente já viu quando estava vendo a parte da embriologia lá acho que no primeiro ano, vocês devem ter visto isso aí, ok? Como características gerais, tecido epitelial especializado em revestir e proteger superfícies livres do corpo ou secretar substâncias. Já aí eu tenho os 2 subtipos de tecidos epitelial. Eu tenho o tecido epitelial de revestimento e eu tenho o tecido epitelial glandular, certo? Possuem células justapostas. Professor, o que é isso? São células que estão juntinhas, unidas, muito unidas ao ponto de não ter nenhuma substância entre elas, tá? Daí a próxima característica, apresenta pouca ou até nenhuma substância intercelular. Por quê? Muitos desses tecidos são tecidos de revestimento e proteção e, consequentemente, eles precisam manter-se intactos. E para isso, eu tenho essas células mais juntinhas entre si, além do que eu também tenho algumas especializações da membrana que acabam acarretando na maior aderência entre células adjacentes, tá? Que aí são as microvilosidades, não, os desmossomos e as interdigitações, tá? É um tecido avascular, tá? Não tem vascularização. Ele vai receber nutrientes a partir de uma estrutura chamada de lâmina basal ou membrana basal, certo? Abaixo da membrana basal, eu sempre vou ter algum tipo de tecido conjuntivo. Aí os tecidos conjuntivos, sim, são altamente vascularizados, certo? E aí o que acontece? A partir da membrana basal ou dessa lâmina basal, ocorre o processo de difusão,
O tecido conjuntivo fornece oxigênio e nutrientes e, ao mesmo tempo, retira o gás carbônico e os resíduos metabólicos do tecido epitelial. Então, ele é um tecido avascular, ele não tem vascularização, certo? Não possui nervos, tá? Então, o tecido epitelial em si, ele não é um tecido sensitivo. Aí todo mundo pergunta, professor, e a pele não é um órgão do sentido? É, só que a pele não é um tecido, a pele é um órgão, certo? E diga-se de passagem, é o maior órgão do corpo humano, tá? Então, a pele, sim, tem terminações nervosas, corpúsculos nervosos, esses responsáveis pela captação de estímulos ambientais, tá? Porém, o tecido epitelial, que é o tecido que forma a camada mais superficial da pele, chamada de epiderme, tá? É um tecido que não tem nenhum tipo de ramificação nervosa, ou seja, é um tecido não sensitivo, tá? Então, cuidado aí para não confundir epiderme com pele, certo? Então, epiderme é a camada superficial, pele é o órgão, ok? Apoia-se sobre a lâmina basal, sobre a membrana basal ou lâmina basal, como eu disse a vocês, tá? Então, essa área aí, essa área chamada de lâmina basal, é uma área de transição entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo subjacente, ou seja, aquele tecido conjuntivo que vai ficar logo abaixo do epitelial e, como eu disse anteriormente, o tecido conjuntivo ele é altamente vascularizado e, consequentemente, permite, tá, essa troca de substâncias por meio de difusão. O tecido epitelial, como eu disse, também pode ser dividido em tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Qual que é a diferença? O de revestimento vai estar envolvendo, protegendo, limitando as estruturas, enquanto que o glandular tem função específica de secretar, certo? Ele vai estar produzindo alguma coisa que vai ser secretada. O tecido epitelial de revestimento, ele pode ser classificado quanto ao número de camadas de células, ele pode ser simples ou estratificado, tá? E ainda existe um terceiro tipo aí que parece ser estratificado, mas não é, que é chamado de pseudo-estratificado. Que é isso, professor? O simples vai ter uma única camada. O estratificado vai ter mais de uma camada, tá? E o epitélio pseudo-estratificado, ele vai ter uma camada, mas que aparenta ser mais de uma, tá? Ou ele pode ser classificado de acordo com o formato das células, tá? Eu posso ter células pavimentosas, cúbicas, cilíndricas ou prismáticas, tanto faz, e ainda tem um tipo de epitélio específico chamado de epitélio de transição, que é aquele que pode mudar o formato da célula de acordo com a necessidade do órgão ou da estrutura, certo? Então, o pavimentoso são células mais achatadinhas, os cúbicos são as células mais quadradinhas, né? E os cilíndricos são células um pouco mais alongadas. Então, tá aqui, ó. O epitélio simples pavimentoso, ó, as células bem achatadinhas. O epitélio simples de capilares sanguíneo, que é chamado, essa camada aqui, é chamada de endotélio, certo? Aqui, ó, o epitélio simples cúbico, as células quadradinhas, ó, tá? E aqui sempre a lâmina basal, ó, a lâmina basal, certo? E abaixo da lâmina basal sempre tecido conjuntivo. O epitélio prismático, ó, as células são um pouquinho mais compridas, um pouquinho mais altas, certo? Eu poderia ter elas tanto nessa posição quanto nessa posição aqui, ó, tá? Se ela tem um formato mais retangular, digamos assim, ela tem um formato prismático, certo? Aqui o epitélio pseudo-estratificado, por quê? Se você prestar atenção, aqui está a lâmina basal, ó, essa linha mais escura, e você vai observar núcleos em várias alturas, ó, em alturas diferentes. Aqui dá a impressão de ter duas camadas de células, mas se você observar direitinho, a célula tanto vai estar ligada à lâmina basal, quanto também vai estar voltada aqui para a superfície, ou seja, eu tenho uma única camada de célula que aparenta ser duas, tá? Por isso o nome pseudoestratificado, é uma falsa estratificação, tá? Aqui eu tenho o estratificado, ou seja, aquele que tem várias camadas, tá? E aqui eu tenho uma camada mais cúbica
embaixo, antes da membrana basal, certo? Aqui eu tenho o estratificado com células mais cúbicas, ou melhor, células mais prismáticas, tá? Ligadas à lâmina basal. E aqui eu tenho o epitélio estratificado de transição, tá? Se você prestar atenção, ó. Aqui eu tenho células mais pavimentosas, que vão ficando mais cilíndricas, que vão ficando mais cúbicas até chegar ao epitélio ou lâmina basal, tá? Então, aí a forma da célula vai depender de como o órgão vai estar. Isso aqui eu vou ter na bexiga urinária e no uréter. Especialmente na bexiga urinária a gente consegue observar. Se a bexiga urinária está cheia, tá? O volume dela tende a aumentar e com essa dilatação, as células vão ficar com um formato mais pavimentoso, que é justamente para acompanhar esse aumento do volume interno da bexiga. Quando a urina ela é expelida, o volume da bexiga diminui e aí a célula tende a ficar com um formato mais cúbico ou prismático. Então, dependendo da situação, você pode ter o mesmo órgão, as mesmas células, só que com características diferentes. Isso aí em relação à pele humana, tá? As suas camadas, o estrato córneo, que é a parte de tecido não vivo, digamos assim, certo? O estrato granuloso, certo? Que é a estrutura mais superficial, certo? Estrato espinhoso, que é onde fica a lâmina basal. Aqui eu vou ter o tecido adiposo, que é a gordura que vai ficar logo abaixo. Se a gente está vendo vasos sanguíneos aqui, isso aqui é tecido conjuntivo, certo? Aí eu tenho folículo piloso, aí eu tenho glândula sudorípara, eu posso ter glândulas sebáceas, certo? Então eu tenho várias estruturas que formam um órgão. Isso aqui não é um tecido, aqui é um órgão, certo? Que é a pele, ok? Já o epitélio glandular, as glândulas têm como finalidade secretar, certo? Então, vai estar produzindo alguma coisa de interesse para o meu organismo. E aí as glândulas elas são classificadas de acordo com o seu produto de excreção e como esse produto ele vai ser liberado no teu organismo. Eu posso ter substâncias que são secretadas ou para fora do organismo ou para dentro de cavidades do organismo. Quem realiza esse processo aí são chamadas glândulas exócrinas, tá? Então, as glândulas exócrinas lançam suas secreções para fora do corpo ou dentro de alguma cavidade, como por exemplo, a cavidade bucal. Eu tenho as glândulas salivares. A cavidade estomacal, eu tenho as glândulas gástricas, tá? Eu tenho lá a cavidade intestinal, eu tenho as glândulas entéricas e cada uma dessas glândulas vão lançar seus produtos de secreção no interior dessa cavidade, certo? Glândulas endócrinas, endo é um prefixo para dentro, certo? Glândulas endócrinas sempre vão liberar o seu produto de secreção dentro da corrente circulatória, tá? E toda secreção endócrina, ela é chamada de hormônio, tá? Então, os hormônios são secreções endócrinas que são lançadas diretamente na corrente circulatória. Então, teve a secreção, beleza. Lançou fora do corpo, exócrina. Lançou numa cavidade corpórea, exócrina. Lançou na corrente circulatória, endócrina, certo? E toda secreção endócrina é um hormônio, certo? Sem nenhum tipo de exceção, tá? E as glândulas anfícrinas ou mistas? Glândulas anfícrinas ou mistas são glândulas que são endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo, tá? Então ela vai ter as duas funções. O nosso organismo só tem um único exemplo dessa glândula, que é o pâncreas, tá? O pâncreas produz a insulina e o glucagon, que são dois hormônios relacionados com o controle da glicemia no organismo. São eles que vão fazer o balanceamento da glicose no organismo, enquanto que o pâncreas também produz o suco pancreático, que é lançado dentro do intestino delgado, na cavidade do intestino delgado, aonde essas enzimas atuam de forma a possibilitar
a digestão dos nutrientes. Tá? Então, o pâncreas é o único exemplo de glândulas anfícrinas que a gente tem, ou glândulas mistas, tá? Então, de maneira endócrina, libera insulina e glucagon, que controla a glicemia. De maneira exócrina, tá? Lança dentro do intestino delgado o suco pancreático, que são várias enzimas responsáveis pelo processo de digestão do alimento. Tá aí algumas das principais glândulas do nosso organismo, certo? Então, lá na região do encéfalo, eu tenho a pineal e a pituitária, que é chamada de hipófise. A hipófise, diga-se de passagem, é a glândula mais importante do nosso organismo. Eu acho que vocês lembram do ano passado que a gente falou de sistema endócrino e foi comigo até, certo? E aí, ó, aqui ele fala do único exemplo de glândulas mistas no nosso organismo, que é o pâncreas, certo? Aqui eu tenho as exócrinas, né? A salivar, as glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tá? Eu tenho ainda as glândulas gástricas, glândulas entéricas, que vão estar no trato digestório, e aqui as glândulas endócrinas, tá? Eu tenho a pineal, eu tenho a hipófise, eu tenho tireoide, paratireoide, as suprarrenais, eu tenho o ovário nas mulheres e os testículos nos homens, tá? E eu tenho o pâncreas, que é o único exemplo de glândula mista, certo? Vocês estão me escutando aí? Que deu um piripaque aqui no computador. Tá tudo certinho aí? Oi, alô? Alô, som. Estão me escutando? Sim. Beleza, porque apareceu uma mensagem aqui na tela dizendo que estava com instabilidade de internet, não sei das contas lá. Então, tranquilo. Então, vamos nós. Tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, como eu disse para vocês anteriormente, ele é o tecido mais diversificado, certo? Então, tecido conjuntivo, propriamente dito, eu tenho o adiposo, cartilaginoso, ósseo e o sanguíneo, tá? Sem o trema aí, porque na nova linguagem não utiliza, mas enfim. E aí, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser frouxo ou denso. O denso, ele pode ser o denso modelado e o denso não modelado. Olha só quantos subtipos de tecidos eu tenho, tá? Eu tenho o tecido conjuntivo adiposo, tá? Mas aí eu tenho os adipócitos com gordura branca ou a gordura marrom. Tá? Aí a gente vai ver o que é e qual a diferença disso aí. Tecido cartilaginoso. Eu tenho a cartilagem hialina, cartilagem fibrosa e eu tenho a cartilagem elástica. São 3 tipos de cartilagem. E aí o tecido ósseo, eu tenho os osteoblastos, os osteoclastos, os osteócitos. E no tecido sanguíneo eu vou ter os elementos figurados do sangue, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, bem como fragmentos de células, que são as plaquetas que atuam na coagulação. Então a gente vai ver cada um desses tipos de tecidos, cada um desses subtipos, se der tempo, tá? E a gente vai falar sobre cada um deles. Então, tecido conjuntivo, como todas as características do tecido conjuntivo. Substância intercelular abundante, tem uma grande variedade de células, então eu tenho muita substância intercelular e isso requer, certo? Uma matriz extracelular chamada de substância fundamental amorfa, e aí a gente vai ver que ela vai ter 3 tipos de fibras: fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares, tá? São altamente vascularizados, exceto o tecido cartilaginoso, que não é vascularizado. Possui nervos, exceto o tecido cartilaginoso também, que não é inervado, tá? Realiza papel de sustentação, conexão entre órgãos ou estruturas vizinhas, preenchimento de espaços vazios, liga órgãos aos outros, atua na proteção, enfim. Então, eu tenho várias funções que estão atribuídas aí ao tecido conjuntivo. Ó, possui substância intercelular abundante e uma grande variedade... Oxe, já foi. Vamos lá. Constituição do tecido conjuntivo, eu tenho a substância fundamental amorfa, que a gente vai chamar de SFA. É uma substância gelatinosa, homogênea e transparente, com grande quantidade de água, polissacarídeos e proteínas. Essas proteínas são as fibras proteicas, tá? E aí essas fibras podem ser as fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Em relação às células,
Eu posso ter os fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, adipócitos, mastócitos, células mesenquimais. Eu posso ter os condrócitos, os osteócitos. Então, cada tipo de tecido conjuntivo vai ter um tipo de célula diferente, porque cada tipo de tecido conjuntivo vai realizar uma função diferente. Tá? Aí ele está mostrando aí as fibras colágenas, tá? As fibras elásticas, as fibras colágenas são bem mais densas, tá? As fibras elásticas são bem mais finas, tá? E as fibras reticulares que formam como se fosse uma rede aonde as células vão permanecer, certo? Em posições específicas. Então, se eu tenho mais fibra colágena, eu tenho um tecido mais denso. Se eu tenho mais fibra elástica, eu tenho um tecido mais flexível, tá? Então, aí vai depender da quantidade dessas duas fibras para dizer se ele é mais rígido e menos flexível, se ele é relativamente rígido e flexível, ou se ele é mais flexível e menos rígido, tá? Então, aí, essa rigidez, essa resistência e a flexibilidade vão ser decorrentes da quantidade dessas duas fibras aí, fibras colágenas e fibras elásticas, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá? Então não há predomínio de nenhum tipo celular ou de fibra, vai ser um tecido com função de preenchimento, e aí vai servir de apoio para os epitélios. Então abaixo da epiderme, por exemplo, eu tenho o tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo, tá? No tecido conjuntivo denso, vai ter o predomínio de fibras colágenas e menor número de células, ou seja, vai ser um tecido um pouco mais resistente, tá? E aí eu tenho o denso modelado, que vão formar os tendões e vão formar os ligamentos, tá? E o não modelado, que vai formar a derme, que é a camada abaixo da pele, tá? A hipoderme vai ser o tecido conjuntivo frouxo já. A derme vai ser tecido conjuntivo denso não modelado. E algumas estruturas de revestimento e proteção de rins, fígado e testículos, que a gente chama de cápsulas, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá aí, ó, mostrando a sua função de preenchimento, basicamente. Tecido conjuntivo propriamente dito denso, mostrando aqui, certo? As fibras colágenas em maior quantidade, ó, dando mais densidade, dando mais rigidez a esse tecido. Tecido conjuntivo adiposo, tá? Então vão ser as gorduras propriamente ditas, tá? As células são chamadas de adipócitos, tá? Então armazena lipídios, ou seja, armazena gordura, atua na modelagem do organismo, tá? Amortecedor de impactos, ou seja, vai proteger o organismo contra choques mecânicos. Isolante térmico, isso aí é extremamente importante para animais que vivem em climas muito mais frios, tá? Então, o tecido adiposo pode ser do tipo unilocular, certo? Forma o panículo adiposo, que é muito mais frequente em adultos, tá? E o tecido adiposo multilocular, tá? Ele é rico em mitocôndrias, e aí as mitocôndrias vão fazer o quê? Vão queimar essa gordura, tá? Vai conferir aí uma tonalidade mais amarronzada, é o que a gente chama de gordura marrom, certo? É muito comum em recém-nascidos e animais hibernantes, que armazenam seus nutrientes na forma de gordura marrom, certo? Por conta da grande quantidade de mitocôndrias que eu vou ter nessas células, tá? Lembrando, mitocôndria realiza a respiração celular aeróbia, tá? E, de uma forma mais geral, a gente diz que as mitocôndrias utilizam principalmente os carboidratos para realizar o processo de produção de energia, mas principalmente e preferencialmente, não exclusivamente, tá? A gordura pode ser minha segunda linha, tá? No que diz respeito à obtenção de energia. Então tá aí, ó, tecido conjuntivo adiposo unilocular e o multilocular. Ó, do lado direito ele mais branquinho, mais claro, certo? E aí do lado esquerdo, melhor dizendo, ele mais branquinho, do lado direito ele mais amarronzado, certo? Tecido cartilaginoso. Então ele pode formar órgãos como orelha, nariz, traqueia, discos intervertebrais, ou podem também formar estruturas que revestem e protegem os ossos, tá? Que são as extremidades das articulações. Todas as articulações móveis,
elas são recobertas por cartilagem, visto que a cartilagem atua como um amortecedor natural e evita que os ossos entrem em contato entre si. E como o osso ele é um tecido mais rígido, ele acaba trazendo aí uma condição de desgaste maior por conta do atrito, tá? Característica, ele é avascular, ele não tem nervo, certo? Rico em fibras colágenas e elásticas, aí dependendo da quantidade de cada uma dessas fibras, eu vou ter a cartilagem hialina, a cartilagem fibrosa e a cartilagem elástica, tá? Tecido com baixo metabolismo, ou seja, ele tem pouca capacidade regenerativa, tá? Ó, já tá lá embaixo, pouca capacidade de regeneração. Então, metabolismo baixo significa que é um tecido que, quando lesionado, ele dificilmente volta à sua condição normal, certo? A tendência natural é que durante a nossa vida, a gente vai desgastando a cartilagem uma velocidade muito mais rápida do que o que ela consegue se regenerar, de modo que chega a uma determinada etapa da vida que começam a ocorrer naturalmente. Isso é natural, isso é normal, acontece com qualquer animal vertebrado que tenha cartilagem. Ocorre um desgaste dessa cartilagem e aí os ossos começam inevitavelmente a ter contato entre si, começa a ocorrer o atrito e aí a gente tem o que nós chamamos de artrites, artroses e companhia limitada. Função do tecido cartilaginoso: tem função de sustentação, certo? No caso das costelas, por exemplo, parte delas é formada de cartilagem, né? As costelas falsas, digamos assim. Modelagem, ou seja, vão dar a forma a algumas estruturas, como o nariz, orelha, traqueia, discos intervertebrais. Revestimento das articulações, tá? Então, as articulações são recobertas por cartilagem para evitar justamente esse desgaste que a gente citou anteriormente. Formação e crescimento dos ossos longos. Por quê? Porque nas extremidades dos ossos longos eu tenho o tecido cartilaginoso que vai estar protegendo esses ossos contra eventuais desgastes. A constituição da cartilagem vai ter a matriz cartilaginosa, rica em fibras elásticas e fibras colágenas, mais substância fundamental amorfa. Tá? E as células, que são os condroblastos e os condrócitos. Professor, qual a diferença entre eles? Condroblastos são células cartilaginosas indiferenciadas, que ainda vão entrar no processo de maturação. Os condrócitos são as células cartilaginosas maduras e já ativas no organismo. Aí mostrando a cartilagem, certo? Os condrócitos, mostrando a substância fundamental amorfa dessa cartilagem, que é rica em fibras elásticas e fibras colágenas, certo? Tecido conjuntivo ósseo, tá? Como característica, é o tecido mais resistente do corpo, porque além de ter uma grande quantidade de fibras colágenas, ele vai ser um tecido que vai ter uma mineralização. Além do colágeno, eu vou ter o fosfato de cálcio na constituição da matriz ou da substância fundamental amorfa, digamos assim, do tecido ósseo, tá? É vascularizado e inervado, diferente do anterior que a gente viu. Rico em fibras colágenas, acabei de falar. Tem boa capacidade de regeneração, certo? Sem contar que atua na sustentação, proteção de órgãos vitais. Se vocês prestarem atenção, nossa caixa torácica, ela vai proteger os principais órgãos do nosso organismo, tá? Aloja e protege a medula óssea, tá? Os ossos longos eu tenho no interior da medula óssea, que é o tecido hematopoético, que é o tecido que vai dar origem ao tecido sanguíneo, tá? Serve de apoio aos músculos esqueléticos, então vai ser nosso sistema de alavancas, digamos assim, para a locomoção. Servem como depósito de cálcio e fósforo. Então, a matriz mineral do nosso tecido conjuntivo é o fosfato de cálcio, certo? Então, nossa reserva de fósforo e cálcio basicamente estão nos ossos. E aí a constituição, a matriz óssea tem substância intercelular, fibras colágenas, tá? Não precisa de fibra elástica, por quê? Porque o osso não é flexível, tá? E o fosfato de cálcio, que vai deixar o osso ainda mais rígido pelo fato de ser um mineral, certo?
E as células do tecido conjuntivo ósseo, que são os osteoblastos, são as células ósseas ainda imaturas, são aquelas que vão entrar no processo de amadurecimento. Os osteócitos, que são as células metabolicamente ativas, ou seja, as células maduras, tá? E os osteoclastos, que são células de reposição. Elas retiram células que eventualmente estejam danificadas ou não estejam funcionando direito e vão depositar ali os osteoblastos que irão repor aquela área que eventualmente possa ter sofrido uma lesão, uma fratura, seja lá o que for. Então aí está mostrando um pouco sobre a estrutura interna dos ossos. Isso aí para a gente é mais interessante quando a gente vai vendo sistema esquelético, tá? A gente vai ver todas essas estruturas aí, certo? Os canais ósseos, né? Os canais de Harvey, os canais transversais, tá? As partes dos ossos, as epífise, diáfise, enfim, osso esponjoso, né? O osso, ai, como é o nome? Compacto, tá? Que é o osso mais mineralizado. A gente vai ver cada um desses tipos aí e quando a gente estiver vendo a parte de sistema esquelético, tá? Tecido conjuntivo sanguíneo, tira o trema aí, por favor, certo? Então, o sangue ele vai ter plasma mais elementos figurados. O plasma é mais de 55%, tá? É formado por água, proteína, sais, gases respiratórios, nutrientes, hormônio, ureia, amônia, uma infinidade de substâncias dissolvidas na água, certo? Então, o plasma é a parte líquida propriamente do sangue, tá? E os elementos figurados, que são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, os leucócitos, ou glóbulos brancos, e as plaquetas, também chamadas de trombócitos, que são fragmentos celulares que atuam na coagulação, certo? Então, sobre o sangue não tem muito o que se falar. Acho que a gente falou sobre tecido sanguíneo lá no primeiro ano, tá? E aí, o tecido sanguíneo, as hemácias, glóbulos vermelhos, tem na sua composição um pigmento chamado de hemoglobina. Tá? A hemoglobina, a base desse pigmento é o ferro, tanto que a deficiência de ferro pode causar o que nós chamamos de anemia. Certo? E a finalidade das hemácias é o transporte gasoso. Tá? Leucócitos, eu tenho vários tipos de leucócitos, glóbulos brancos. Tá? Eu tenho vários tipos, cada um dos quais atuando de maneira diferente no organismo, protegendo de uma maneira diferente. Seja identificando algum eventual invasor, seja produzindo anticorpos, que é uma maneira indireta de combate, ou seja, indo até o local para fagocitar, tá? As partículas invasoras, como ocorre com os macrófagos, tá? Então, são células de defesa, atuam na nossa defesa imunológica. Enquanto que as plaquetas são fragmentos celulares, plaquetas também são chamadas de trombócitos, e aonde ocorre, porventura, algum tipo de rompimento no vaso sanguíneo, tá? Imediatamente forma uma rede de coagulação aonde vai se depositar fibras e essas fibras vão reter plaquetas para que não ocorra o extravasamento do sangue, ou seja, evite que ocorra, porventura, algum tipo de hemorragia, certo? Então, basicamente, esses são os tecidos conjuntivos, certo? E como nós temos um minuto e pouco aí, tá? Na próxima aula a gente já vai começar na frente C. E aí, como eu disse a vocês, frente C do livro, é voltado mais para a parte da genética molecular, genética moderna, biotecnologia, enfim. Então, é um conteúdo bem legal de se ver, um conteúdo bem atual, tá? E vai e vem, cai alguma coisa no Enem relacionada à bioenergia, à biotecnologia, certo? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Um bom final de semana a todos e até próxima sexta-feira. Tamo junto. Valeu!